Olá, senhoras e senhores, meu nome é Marcelo e nesse vídeo nós vamos falar a respeito da implementação da integração com o método dos trapézios. Nós vamos falar aqui diretamente a respeito do trapézio composto. Vamos lá, como sempre, falar um pouco a respeito de como é que funciona o método dos trapézios. Então, o que a gente deseja é calcular a integral de uma função f de x e, para isso, nós vamos dividir o intervalo de integração AB em uma série de subintervalos. Nesse caso aqui, nós teremos n subintervalos. E perceba aí que, para tal, a gente vai ter n mais 1 pontos, ok? E o que nós vamos fazer é aplicar a regra do trapézio composto para calcular a área de cada um desses trapéziozinhos aqui e depois nós vamos somar todas essas áreas. A gente já sabe que o cálculo do espaçamento H entre dois pontos consecutivos é dado por B menos A, os limites da sua integração, dividido pelo número de subintervalos. Está aqui o H, é o espaçamento entre o x0 e o x1, ou entre o x1 e o x2, e assim por diante. A fórmula do trapézio composta é essa daqui, né? A nossa integral é dado pelo espaçamento dividido por 2 vezes o y0, onde y0 nada mais é do que a nossa função aplicada a x0, mais 2 vezes o y1, mais 2 vezes y2, e assim por diante, até 2 vezes y de n menos 1, mais o último ponto y de n. Permita a gente reescrever essa fórmula já usando os índices do Scilab. Então, ao invés de y0, nós vamos escrever y1 mais 2y2, mais assim por diante, até o 2y de n mais y de n mais 1. Perceba aí que nós continuamos com n mais 1 pontos, só que agora os pontos vão de 1 até n mais 1. É essa fórmula aqui que a gente vai implementar. A partir dessa fórmula que nós vamos implementar o nosso algoritmo, ok? Então vamos lá para a implementação do algoritmo. Vamos começar, como sempre, com o function. O que é que o nosso método dos trapézios retorna? Ele retorna o valor da integral. Vou chamar de isão. O nome, vamos chamar a função de trap. E o que é que ele deve receber para poder calcular a integral? Ele deve receber os limites da integração. E aqui você pode passar ou o espaçamento H ou o número de subintervalos. Eu vou optar pelo número de subintervalos n. Em tese, você deveria passar também aqui a função que a gente está querendo calcular a integral. Mas essa a gente vai supor que você vai ter declarado aqui ao lado, certo? Eu já vou fazer aqui a gente já sabe como é que isso funciona, dos métodos de raízes, né? Y é igual a f de x e vamos supor que a gente deseja calcular a integral da função x ao quadrado. Então, vai existir essa função f de x que a gente pode chamar a qualquer momento e ela é pré-definida. Agora sim, vamos continuar fazendo aqui o nosso algoritmo do trapézio. Existem várias formas de você fazer. Eu vou mostrar aqui uma das mais simples de se fazer, utilizando as facilidades que o Scilab nos fornece, ok? O primeiro passo que a gente deve fazer é calcular o nosso espaçamento H. A gente já viu que ele é dado como B menos A dividido pelo número de subintervalos n. Uma vez calculado o nosso espaçamento H, é fácil a gente gerar o nosso vetor com os pontos x. A gente diz que ele começa em A, vai de H em H até o último ponto, que é o B, certo? Para gerar o nosso vetor y, a gente diz que ele simplesmente é o f de x. Então, perceba que a partir daqui a gente já tem gerado todos os nossos pontos y, certo? O que a gente vai fazer agora é uma somatória, né? um for, para poder somar todos os nossos elementos na variável i de integração. Eu já vou dizer que o nosso i vai começar com o primeiro elemento, que é o y de 1, ok?
Então, ao invés de ele começar com 0 e a gente ir somando devagarinho, eu já vou colocar o primeiro elemento. O que eu vou fazer agora é um for com todos esses elementos que estão multiplicados por 2, certo? A gente já acrescentou na nossa variável o y1, vamos fazer um for para somar os elementos que estão multiplicados por 2 e ao final a gente soma esse último elemento que sobra ali, ok? Então vamos lá fazer o nosso for i igual... Bem, perceba aqui que a gente vai do índice 2 até o índice n, certo? Então, for i igual a 2 até n. A nossa variável que está acumulando o nosso somatório i vai ser igual a i mais 2 vezes o y de i, ok? Fica faltando agora a gente adicionar aquele último elemento, o y de n mais 1, e em seguida multiplicar tudo isso por h sobre 2. Então, o nosso i vai ser igual a h sobre 2, tudo isso vezes o i mais o último elemento, que seria o y de n mais 1, certo? Então, perceba que agora a gente já tem o cálculo da integral na nossa variável i. Podemos fazer o end function e o código está completo, né? Lembre-se sempre de editar a nossa função f de x para que ela contenha a função que você deseja calcular a integral, certo? Relembro que existem várias formas de se fazer esse código. Essa aqui é apenas uma delas. Se você prestar atenção, você consegue bolar o seu próprio algoritmo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado.